Paz e força, pessoal. Estamos juntos por mais uma manhã aqui. Fala Josué, nossas reflexões sobre nossa jornada de vida, nossa jornada continua. E estamos olhando para esse registro da história de Israel, trazendo lições do modo como nós estamos vivendo e escrevendo a nossa história. Essa é a nossa última semana no livro de Josué. Estamos fechando essa jornada aqui. Nós estamos agora na parte final do livro e, como pedimos a cada manhã, esperamos que a palavra de Deus nos encontre e que possamos a cada dia encontrar o Deus da palavra, que o Espírito de Deus nos ajude a entender nossas demandas, as exigências, os desafios que a gente tem. E eu quero olhar de modo muito especial a parte final do livro. Nós já, olhando para o livro, já vimos a distribuição da terra em si, para as tribos e tudo mais. E eu queria olhar com você para... Deixa eu baixar um pouquinho nosso instrumental aqui. Para quem ainda não ouviu, esse é o material que a equipe de música preparou, chamado Devocional Instrumental. Está tanto aqui no Insta como no nosso YouTube lá. Eu quero olhar com você capítulo 20 de Josué. Logo em seguida da distribuição da terra, há algumas referências e elas nos trazem importantes lições. E hoje eu quero olhar uma que especialmente ela tem a ver com nossos relacionamentos familiares e relacionamentos aqui de amizade, profissionais. Josué capítulo 20. Quero olhar com você esses primeiros versículos e ele diz assim: Então o Eterno disse a Josué: Diga ao povo de Israel, estabeleçam cidades de refúgio, conforme instruí vocês por meio de Moisés, para que qualquer pessoa que matar alguém acidentalmente, isto é, sem intenção, possa fugir e se proteger contra o vingador. A pessoa que fugir para se refugiar numa dessas cidades ficará à porta da cidade e apresentará seu caso às autoridades do lugar. Esses líderes acolherão a pessoa na cidade, providenciando um local para ela dormir. Se o vingador vier em busca do homicida, os líderes da cidade não deverão entregar seu protegido a ele, pois não houve intenção de matar, nem havia histórico de ódio contra o companheiro morto. O homicida poderá permanecer na cidade até ser julgado diante da comunidade ou até a morte do sacerdote principal. Depois disso, poderá retornar para casa, para a cidade da qual fugiu. E aqui então ele termina descrevendo as cidades que foram separadas. Eram todo 6 cidades, 3 ao leste e 3 a oeste do Jordão. A ideia é que então essas cidades fossem distribuídas e pudessem estar ao alcance aqui de toda a comunidade. Por isso essa distribuição, essa tentativa aqui de distribuir de modo geográfico por igual. Em primeiro lugar aqui eu queria olhar com você para entender o conceito e tirar então a lição para nós. A cidade de refúgio, e geralmente o pessoal faz muito rápido uma ligação disso: Cristo é meu refúgio e eu me escondo nele. Essa é uma possibilidade de entendermos esse conceito, mas não é bem isso que aqui está acontecendo. Vamos entender primeiro o sistema jurídico do povo aqui. Nesse sentido, a condenação ela não era só atribuída pelo coletivo. Havia a possibilidade aqui que a parte ofendida tivesse o vingador. No caso aqui, o parente mais próximo masculino. Então, por exemplo, se o pai for assassinado, no caso aqui o filho mais velho ou um irmão, o parente masculino mais próximo, ele poderia ser vingador de sangue, ou seja, isso era legal. É um sistema de retribuição, ou seja, era permitido nesse sentido
que o vingador, ou seja, resolvesse essa situação. Então, que houvesse justiça. A ideia aqui do vingador de sangue é essa a atribuição de justiça. O horizonte da cidade de refúgios é a justiça. É a busca, a preocupação, a prioridade de vivermos em justiça. Mas por que a necessidade da cidade de refúgios? Porque o homicídio ele podia acontecer de modo não intencional. Eu sempre me confundo aqui, até o Everton está aqui, do que é doloso, culposo, então eu nem vou, eu podia ter anotado aqui, mas eu vou usar intencional e não intencional. Eu sei que tem os dois termos que separam quando você tem ou não intenção de matar. Ontem mesmo eu estava ouvindo sobre o resultado, né, da condenação do policial e o homicídio de George Floyd. Então, o que está acontecendo aqui? Quando uma pessoa... o que aconteceu terminou numa morte, mas isso não era intencional, havia uma situação seguinte: essa pessoa precisava de refúgio, porque ela podia ser vingada pela família, de modo injusto. Mas por quê? Isso pode acontecer porque, mesmo havendo lei, nós temos emoções, nós podemos agir acima da lei, fora da lei. Isso tem a ver com a nossa natureza, isso tem a ver com as nossas emoções, isso tem a ver... Eu e você entendemos mesmo tendo regras, mesmo tendo acordos. Everton, obrigado. O doloso tem a intenção, o culposo, então, é a negligência. Então, no caso aqui, o homicida culposo, ele podia se refugiar nesse lugar até ele ser julgado ou até o sacerdote morrer. Por que essas duas referências? A ideia da morte do sacerdote é terminar um ciclo, digamos aqui, ia caducar, né, o crime, né, então é prescrever. E a ideia de ter o julgamento, então na cidade onde aconteceu o homicídio, a comunidade então julgar o que aconteceu e declará-lo inocente. Então ele poderia voltar e o vingador não poderia executar então essa retribuição. Mas o que pode estar acontecendo aqui é de que a comunidade, a pessoa, ela age sem justiça, e que atribuir então a retribuição sem justiça, ou seja, por uma situação que era culposa e que não seria permitido a retribuição, ou seja, então ele precisa se esconder. Quem vai refugiá-lo? Quem vai dar proteção a ele? Então essas cidades eram cidades de proteção, só que aqui não é uma proteção para o crime. Aqui não pelo contrário, ele vai dizer assim, para que a terra não ficasse profanada, ou seja, para que não houvesse injustiça em Israel. A presença da cidade de refúgio é assim: nós queremos justiça, e Deus é um Deus que ele quer que no meio do seu povo não haja injustiça. Então, permitir que o homicida aqui, culposo, né, ele pudesse ser refugiado, até ser julgado de modo justo, ou até a morte do sacerdote, para que ele pudesse voltar e viver na sua cidade. Então, preservar não apenas o homicida, preserva também o coletivo, porque impede de que haja outro crime em cima de outro crime, haja um erro em cima de outro erro, ou seja, de que essa família cometa um erro retribuindo, então, e fazendo aqui a vingança de sangue. Então, por isso que Deus vai falar, para que a terra não seja profanada, ou seja, para que no meio de nós não haja injustiça. Então, por isso que quando algumas pessoas diretamente fazem isso a Cristo, nós não temos essa ligação tão direta assim, porque Cristo, ele não vem apenas nos proteger da injustiça. Pelo contrário, ele é justiça no nosso lugar, porque nós merecíamos a condenação. Aqui, no caso, esse criminoso não merece a condenação, porque ele não teve intenção. Então é outro tipo de condenação. A vingança de sangue não se aplicava de modo justo ao crime dele. Não que o crime não tivesse as suas consequências, mas outras consequências, e não a vingança de sangue. O que eu quero olhar e aprender disso para a nossa vida, tirar isso para a nossa jornada? Nós precisamos de cidades de refúgio. Isso quer dizer que nós precisamos, na nossa vida, de sistemas, valores
estruturas que preservem a justiça nas nossas relações, que nos preservem de quando nós, por conta da nossa natureza, vamos agir acima da lei, fora da lei. Ou seja, aqui as cidades de refúgio, elas preservam a justiça, elas preservam o indivíduo, elas preservam o coletivo de cometer outros erros. Quais são as estruturas que nos permitem valorizar a justiça e nos preservar de outros erros? Eu trago para mim, para você, um grande desafio, que o diálogo é hoje a nossa principal cidade de refúgio. O diálogo é essa cidade fortificada com seus anciões que ouvem a exposição. Porque se não fosse caso de preservar, se fosse caso em que o criminoso aqui ele pudesse receber como pena do seu crime a vingança de sangue, ele não era acolhido. Então não era qualquer criminoso que batia a porta lá e podia se refugiar. Ou seja, a oportunidade de expor, a oportunidade de avaliar. Hoje, eu acho que nos nossos relacionamentos, o diálogo, a possibilidade do diálogo, o espaço para o diálogo são as nossas cidades de refúgio. Porque nós damos ao outro a oportunidade de se apresentar, antes de atribuir aqui uma vingança. E parece que não, mas é da nossa natureza essa vingança de sangue aqui. É claro que não ao extremo aqui de tirar a vida, mas eu e você acabamos por atribuir justiça e vingança de sangue, que a gente devolve na mesma moeda. A gente acaba sobre o outro, né, machucando o outro. A gente se vinga com as nossas palavras, a gente se vinga como pais, por exemplo, a gente se vinga com a nossa autoridade diante de erro dos filhos, da nossa autoridade no relacionamento, ou, por exemplo, o marido que exerce aqui um poder econômico sobre a esposa acaba usando isso, né? Então, ou no caso aqui um chefe, ou você numa relação profissional, nós somos suscetíveis à vingança de sangue, ou seja, a retribuir de modo injusto. As cidades de conversa, elas vêm para nos preservar da injustiça. Não é de que os crimes não sejam resolvidos e não sejam avaliados e as correções sejam atribuídas. O grande desafio é nos preservarmos da injustiça, é agirmos de modo injusto nos relacionamentos ou permitirmos a injustiça. Quando somos negligentes e permitimos que alguém se vingue, né? Então, por exemplo, no caso aqui de um pai ou de uma empresa, de umas relações em que você tem a oportunidade de preservar outras pessoas, quando nós permitimos que outros, ou então, por exemplo, um pai que permite que, né, a mãe se vingue aqui da filha ou atribua, ou seja, seja injusta. As cidades de refúgio nos lembram disso. Nós temos um desafio, não é apenas nós temos o sistema, valores corretos, temos aqui um sistema justo, porque além do sistema, temos nós que vivemos no sistema. Nós podemos ter valores combinados, ajustes muito justos, né, em casa. Só que nós temos uma natureza em que nós podemos errar. Nós podemos errar de modo aqui culposo, sem ter a intenção, mas erramos. E nós também podemos perder a estribeira, né? Perder aqui o limite no sentido da vingança e de responder a essa ofensa, a esse crime, a essa mágoa, a esse erro. As cidades de refúgio nos lembram que nós precisamos valorizar a justiça. Precisamos valorizar a justiça, o viver de modo justo nos nossos relacionamentos, ter a justiça em todas as nossas formas de relações interpessoais. As cidades de refúgio nos lembram de que o diálogo é essa grande cidade de refúgio. Se nós conseguirmos colocar alguns espaços, algumas oportunidades de diálogo, toda a cidade não tinha um lugar de refúgio. Não é? Lembro que eram 12 tribos, nem toda tribo tinha cidade de refúgio. Então isso não quer dizer, nós precisamos de oportunidades que elas estejam acessíveis.
O que nós temos aqui é que está acessível àquelas pessoas o diálogo, a justiça, ser preservado. Que nos nossos relacionamentos haja esse acesso, o acesso à justiça, o acesso ao diálogo, o acesso a ser ouvido, o acesso a poder falar do que aconteceu, a se preocupar. Aqui não é fugir da responsabilidade. Esses criminosos aqui não estavam fugindo de serem punidos, mas serem punidos de modo injusto. Eles estavam tentando encontrar justiça para o seu crime, que aqui não deveria ser atribuída a vingança de sangue. Ou seja, a oportunidade que nós temos de resolver nossas pendengas, nossos problemas de modo justo. Por isso que eu nesta manhã, eu trago esse desafio para nós. Para mim, hoje, nossa principal cidade de refúgio é a oportunidade de diálogo. Que a gente consiga estabelecer cidades de refúgio nas nossas relações. Que num casamento, na relação com os filhos, com os amigos, na vida profissional, a gente consiga estabelecer essa oportunidade, o acesso ao diálogo. As pessoas têm acesso a nós, eu como pai e como marido, a Acla tem acesso a mim, a Ayla tem acesso a mim, elas têm em mim uma cidade de refúgio quando for necessário o diálogo. Que Deus nos ajude a entender isso. Nós somos suscetíveis à injustiça, nós somos suscetíveis a sermos vingadores. Isso é da nossa natureza. Agora nós podemos nos preservar e compreender que o diálogo é essa nossa cidade de refúgio. Nós vamos preservar a justiça, vamos nos preservar, nós preservamos os indivíduos, preservamos o coletivo. O desafio que nós temos de viver a justiça. E aí sim, nós olhamos para a cruz e lembramos que Deus é um Deus de justiça, porque o sacrifício de Cristo foi para cumprir a justiça. Ele se tornou justiça por nós. Ele satisfez, por isso que a ideia da morte de Cristo, satisfazendo a justiça para que nós pudéssemos ser perdoados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estabelecermos, reabrirmos, ativarmos e aí valorizarmos nossas cidades de refúgio, que aprendamos a dialogar, a ouvir, a não sermos negligentes. Que Deus nos ajude a aprendermos a compreender a nossa natureza e o desafio de viver de modo justo e de modo pleno. Vamos juntos orar? Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez. Nós começamos esta semana e essa manhã te pedindo o teu favor sobre especialmente as nossas famílias. Pai, eu quero te pedir o teu favor para minha família, a família dos meus irmãos. Eu quero te pedir, Pai, ajuda-nos a estabelecer essas cidades de refúgio. Pai, o Senhor sabe quem de nós tem dificuldade de falar, o Senhor sabe quem de nós tem dificuldade de ouvir. O Senhor sabe, Pai, quem de nós hoje está lidando com sentimentos de vingança. O Senhor sabe quem de nós hoje gostaria de atribuir vingança. O Senhor sabe quem de nós hoje está lidando com a dor da perda, da realidade dos erros dos outros, e o que isso tem gerado em nós, a dor e os sentimentos que isso geram em nós. O Senhor sabe, ó Deus, como nós temos lidado com os erros, Pai, nas nossas relações, se nós colocamos panos quentes em cima, ou se, Pai, vamos além da lei e somos rígidos, Pai, muitas vezes nos excedemos do modo como corrigimos. O Senhor sabe como nós somos. Ajuda-nos, ó Deus, que nesse lugar chamado diálogo nós possamos preservar a justiça, possamos preservar uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor. Pai, mais uma vez nos unimos. Tem misericórdia da nossa realidade, Pai. Olha para a casa do luto. Deus, visita, Deus, que no silêncio do luto
Pai, o Senhor possa trazer consolo, o Senhor possa trazer vigor, possa restaurar o ânimo. Deus, nós pedimos pela casa que está passando necessidade. Deus, que o coração seja renovado. Pai, que a fé seja renovada, que a esperança seja renovada, mesmo faltando o material. Deus, não permita que falte a esperança, não permita que falte a vida, não permita que falte o ânimo, Deus, para enfrentar inclusive a fome e o desemprego. Olha para a nossa realidade, Pai. Deus, precisamos que esse tempo seja abreviado. Visita-nos como realidade, sociedade. Sara a nossa terra, Senhor. Deus, nós pedimos por nossas autoridades, pedimos, ó Deus, por aqueles que estão em posição de decisão, não apenas as decisões políticas. Pedimos por cada empresário que tem decisões em suas mãos, pedimos por cada pai, cada mãe, todas as pessoas em posição de decisão, que possamos nesse momento de crise ter decisões sábias e justas, Senhor. Abençoa a tua igreja, que a tua igreja ela entenda quem ela é e que o Senhor espera dela e que o Senhor pode se revelar através dela nessa situação. Abençoa, Pai, nossa semana. Abençoa, Pai, esta família que está aguardando a cada dia os boletins médicos e os resultados dos procedimentos e medicamentos. Abençoa esses que estão lutando, Deus, pela vida. Abençoa esse físico, essa alma, Deus, para que possa se recuperar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Lembra-nos de quem Tu és e de quem o Senhor deseja nos tornar. Nós oramos em nome daquele que morreu para que nós pudéssemos viver de um modo diferente. Viver em justiça, ter famílias, relacionamentos diferentes. E, sobretudo, nós oramos em nome daquele que morreu para nos dar esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Espero você cada manhã, mesmo se você não puder acompanhar aqui logo cedo. Então fica aqui tanto no Instagram, depois nós já jogamos por YouTube também. Nossa jornada aqui no Fala Josué. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.